Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita, depois da decisão do Copom de manter os juros em 15% ao ano, né, a taxa Selic, o que dá para esperar do mercado brasileiro, hein? Bom dia para você. Bom dia! E o mercado financeiro brasileiro viveu ontem uma ressaca do Copom. Mas se todo mundo sabia que o Copom ia manter os juros em 15%, qual a razão da ressaca? A ressaca ocorreu porque o comunicado que veio junto com a decisão de política monetária mostrou que, na opinião do Copom, dos membros do Copom, nada mudou. Pelo contrário, as incertezas continuam elevadas, tanto do cenário internacional quanto do cenário interno, doméstico. E é por isso que o Banco Central, no último parágrafo, caprichou. As taxas deverão ser mantidas nesse nível por um tempo prolongado e podem, inclusive, voltar a subir se for necessário. E isso aí trouxe uma queda, por exemplo, para as ações de empresas cíclicas que precisam de um juro mais baixo para turbinarem os seus negócios. Na verdade, o Banco Central tirou do cenário ou do radar a esperança de queda de juros até o final do ano. E agora as apostas são em queda de juros depois do final de 2025, quando 2026 vier. E aí ficam apostas para março, para abril ou até mesmo para janeiro. Mas tudo vai depender do andar das coisas, dos números da economia, tanto lá fora quanto aqui dentro, já que Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, também demonstrou uma certa incerteza em relação à política monetária dos Estados Unidos na entrevista que concedeu logo depois da decisão de política monetária. Segundo ele, existem riscos aí para a inflação, como existem riscos também de um mercado de trabalho mais fraco do que se previa. E, portanto, para Jerome Powell, assim como para o Banco Central brasileiro, nós teremos que analisar dia após dia o cenário antes da tomada de decisão de política monetária. Por aqui, o índice Bovespa patinou, fechou em ligeira queda de 0,06%. O dólar subiu 0,34%, mas subiu também em relação às principais moedas do mundo. As taxas de juros é que é o capítulo mais triste da história, voltaram a subir. E as empresas cíclicas, né, na sua grande maioria, caíram na B3. E para a gente terminar aqui o nosso assunto, vamos falar da Argentina, que está vivendo aí, o Milei está vivendo o seu inferno astral depois que perdeu o partido dele, né? Liberdade Avança, perdeu as eleições na província de Buenos Aires, que tem cerca de 40% dos eleitores da Argentina. E a derrota foi feia, né? Os peronistas tiveram cerca de 47,3% dos votos e a Liberdade Avança, né, o partido do Milei, cerca de 33,7% dos votos. Isso fez com que os investidores estrangeiros vendessem a Argentina. O índice Merval, logo depois das eleições, chegou a abrir em queda de 12% e houve uma disparada do dólar em relação ao peso e uma disparada do risco Argentina, que atingiu o maior nível em um ano. E o dólar bateu no limite da banda, em 1.475 pesos. E desde quarta-feira, o Banco Central argentino teve que intervir para segurar a moeda nesse nível, como diz o regulamento. E foram vendidos na quarta-feira cerca de 53 milhões de dólares e ontem 379 milhões de dólares para tentar segurar o peso argentino. Segundo o portal do Banco Central da Argentina, a banda de flutuação até ontem era de 948,76 pesos a 1.474 pesos e 83 centavos. Movendo na economia, tivemos uma deterioração desses indicadores, né? O risco subiu, o dólar disparou e a taxa de juros também deve voltar a subir se essa situação persistir. De novo, política e economia andam de mãos dadas. Uma derrota política trouxe de novo uma bagunça para a economia argentina. Rita Mundim,
para a Rádio Itatiaia.